E aí, gente, bem-vindos a mais uma aulinha lá com Flix. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante da anatomia, tá? Rins, ureteres e glândulas suprarrenais. Então, bora lá começar. Aqui só os principais tópicos que a gente vai falar hoje, né? Fora também as aplicações clínicas. Se ligando aí nesse box de dicas, a gente tem que perceber que os órgãos pares que nós temos, um não é idêntico ao outro. Então, não dá para esperar que um rim seja igual ao outro. Não dá para esperar, por exemplo, que uma glândula suprarrenal vá ter exatamente as mesmas características da outra, tá? Isso é importante para a aula de hoje. Então, começando a falar dos rins, né? Onde eles estão no nosso corpo. Eles estão localizados no que a gente chama de cavidade retroperitoneal, ali na parede posterior do abdômen, por trás da lâmina parietal do nosso peritônio. Lembrando que durante o desenvolvimento embrionário, os nossos rins eles saem da pelve e vão subindo para a parte abdominal. Só que o rim direito, ele acaba meio que sendo barrado, né? Ele é meio que rebaixado pelo fígado, então ele não consegue subir tanto quanto o esquerdo. E aí essa diferença, né, de que o direito acaba sendo mais baixo. Eles ficam ali lateralmente a nossa coluna vertebral, variando ali de T11 mais ou menos até L3, né? Depende do rim, né? Porque isso aqui é uma visão posterior e o nosso rim esquerdo, ele fica mais ou menos no nível de T11. E o polo inferior do rim direito fica mais ou menos ali em L3, tá? Lembrando que é justamente essa coluna vertebral, a protrusão dela, né, que empurra os rins para terem uma posição oblíqua, meio que voltada para frente. Então, se a gente estivesse vendo o anterior, a linha transversa dos rins seria mais curta, tá? Situando agora ureteres e suprarrenais, antes é importante falar daquela divisão da glândula, né? O córtex da suprarrenal, né, que é mais ligado a corticosteroides, andrógenos, e a medula, que é mais relacionada a catecolaminas, né, que seria a parte simpática do nosso sistema nervoso autônomo. As glândulas suprarrenais, elas também têm diferenças morfológicas, né? A direita ela é mais apical, mais piramidal, enquanto que a esquerda tem um formato de lua crescente, né, de C. Inclusive, a gente vai ver, né, os rins eles têm hilo, mas as glândulas suprarrenais também. Só que é basicamente para receber veia e vasos linfáticos, porque artérias e nervos vão meio que difusamente, digamos assim. A inserção dessas glândulas suprarrenais ela é principalmente no diafragma, diferente do que muita gente acha, e não nos rins. E a gente vai entender já já o porquê. Falando um pouquinho da trajetória dos ureteres agora, né? Eles vão descendo ali por trás do peritônio parietal, passam anterior ali ao músculo psoas maior e vão cruzar na artéria ilíaca externa logo depois da bifurcação da artéria ilíaca comum, certo? Os ureteres, eles têm um peristaltismo próprio, porque eles são ductos musculares e têm um lumen relativamente estreito, tá? Falando agora das camadas que revestem essas regiões, a gente vai estudar do mais interno, tá, para o mais externo, tá? Então, começando pelo que está ali imediatamente, a gente tem cápsula adiposa, que é essa gordurinha aqui, seguida da fáscia renal, que é chamada de fáscia de Gerota. Essa fáscia de Gerota também vai envolver os vasos renais, né, e vai se fundir a bainha vascular desses vasos, e também vai se prolongar e envolver os ureteres, né, no que a gente chama de fáscia periureteral. Depois dessa fáscia renal, a gente tem o que a gente chama de gordura pararenal, que é também chamado de corpo adiposo pararenal, tá? Aquela gordura extraperitoneal da região lombar, que é muito importante, inclusive, para absorver impactos, né? Quando você tem ali perigo de lesão do rim, tá? Lembrando que a fáscia renal, ela tem duas camadas. Ela tem a camada anterior e tem a camada posterior, tá? Essa partezinha branca aqui, né? A parte anterior e a parte posterior. E elas vão se fundir para poder se juntar com outras fáscias, né? Então, na parte lateral aqui, a fáscia transversal na parede abdominal, posteriormente ali, né, a fáscia do músculo psoas maior, e superiormente a fáscia diafragmática. E é por isso que a gente viu que a principal inserção das glândulas suprarrenais é, na verdade, na fáscia diafragmática, e não nos rins, como muitas pessoas acreditam ser, tá? Agora, falando um pouquinho do que é que está ali ao redor dos rins, a gente sabe que, como a gente já falou, superiormente a gente tem o diafragma, inferiormente, se for anterior, né, na parte medial, a gente vai ter o músculo psoas maior, na parte posterior e inferior a gente tem o quadrado lombar, né, o quadrado do lombo, e se a gente for ver cada rim separadamente, né, anterior ali ao direito a gente tem o fígado, inclusive tem um recesso hepatorrenal, né, que fica entre as duas vísceras, também chamado de recesso subhepático, ou ainda de bolsa de Morrison, certo? A gente também vai ter aqui, ó, cólon ascendente, inclusive duodeno, tá? No rim esquerdo, como a figura mesmo tá mostrando, dá para ver mais coisa, a gente tem ali em contato o baço, um pedacinho do pâncreas, a gente também vai ter cólon descendente,
Vai ter também jejum e estômago, né? Que vai estar passando aqui. Não está representado, mas está passando. Outra coisa também que não dá para ver muito bem na figura, mas que vale destacar, é que posterior aos rins a gente também tem passando nervos importantes, viu? Então, nervos subcostais, nervos iliohipogástricos, nervos ilioinguinais, certo? Falando agora desses conceitos importantíssimos, focando mais nos rins em si, a gente sabe que o rim ele tem polo superior, ele tem polo inferior, face anterior, face posterior e ele tem margens, tá? A margem mais côncava, né, vai ser a margem medial e a margem que é mais lateral é a convexa. O rim ele tem hilo, né, que seria meio que o lugar por onde vão entrar estruturas no rim. Vendo de anterior para posterior, a gente teria veia, artéria e ureté, tá? O ureté, no caso, estaria saindo, né? Estaria descendo. E outra coisa que é importante de falar, para entender esses conceitos aqui. O córtex renal, ele tem projeções para a medula, né? Projeções, ele tem prolongamentos para a medula, que a gente chama de colunas renais, né? Ou de Bertin. E essas projeções, essas colunas renais, vão separar a medula em pirâmides, que são esses triângulozinhos. A base da pirâmide vai ser voltada para fora e o ápice para dentro. O ápice da pirâmide vai ser justamente o que a gente chama de papilas. Essas papilas elas vão dar nos cálices menores. Se você juntar 2 ou 3 desses cálices menores, a gente tem um cálice maior, que por sua vez, junto de 2 ou 3, vão formar a pelve renal. A pelve renal é basicamente a extensão superior do ureter, tá? Falando agora da primeira aplicaçãozinha da aula, os cálculos renais, né, litíase renal, ou ainda pedra nos rins, né, mais popularmente conhecido, elas podem ficar presas em certos lugares, né, e os 3 principais são os que a gente vai ver aqui. Então, a gente tem o primeiro, que é a construção ureteral na junção uretero-pélvica ali, logo na transição. O segundo lugar é ali, quando o ureter cruza os vasos ilíacos externos, tá, de um lado e de outro. No que a gente chama de margem pélvica, essa região. E o último lugar, que é na junção uretero-vesical ali, entrando na parede da bexiga urinária, né? A parte intramural, como diz aqui na imagem, tá? Falando um pouquinho de irrigação da região. A artéria renal, né? Ela vai sair da própria artéria aorta abdominal e ela vai se ramificar, ela vai ser dividida em artérias segmentares, entrando, né, perto ali do hilo. E essas artérias segmentares, elas são terminais, tá? Cada uma independe da outra. Cada uma delas vai para um lobo renal. E o que é isso? O lobo renal ele é a junção de córtex e de pirâmide, tá? E aí você vai ter essa irrigação mais separada. Em relação à irrigação dos ureteres, pode ser bastante diverso, tá? Então, mais comum a origem é ser das próprias artérias renais, mas a gente também pode ter essa irrigação dos ureteres vindo das gonadais, vindo da própria aorta abdominal diretamente, ou também das ilíacas, tá? Quanto à irrigação das suprarrenais, lembrando que é uma glândula, né? Tem função endócrina, então é muito irrigado. A gente tem de 50 a 60 ramificações e pode vir das artérias renais, pode vir também dos ramos da artéria mesentérica superior e também da artéria frênica, tá bom? Porque a gente sabe que a gente tem artéria suprarrenal inferior, superior, enfim. Então, é bem diverso. Então, basicamente, são ramos da aorta abdominal, né? Direto ou indiretamente. Falando agora um pouquinho de drenagem dos rins, dos ureteres e das suprarrenais, a gente tem que várias veias vão drenar do rim, né? E vão se juntar para poder formar a veia renal esquerda e veia renal direita. Como a gente vê aqui na imagem, a veia renal, as veias renais, né? Aliás, esquerdas, elas são mais longas que a direita, o caminho delas, porque a veia cava inferior está mais próxima, está mais para o lado direito. Então, ela já vai direto para cá, né? A esquerda não, ela tem que caminhar para o meio para depois chegar lá, tá? Então, um negócio importante de dizer. Lembrando também que, no caso dos ureteres, né? Ele vai seguir a mesma lógica da irrigação. Então, a depender de onde variou as artérias que vão fazer a irrigação do ureter, a veia vai seguir o mesmo sentido, né? Então, pode ser renal, pode ser gonadal. Pode drenar para lá. E as suprarrenais, não. As suprarrenais... um lado é diferente do outro. A veia suprarrenal direita, ela vai drenar para a veia cava inferior, enquanto que a esquerda vai drenar para a veia renal esquerda, certo? Vamos para mais aplicaçõezinhas, né? Essa aplicação bem legal, síndrome do quebra-nozes, que consiste basicamente na compressão da veia renal, mais especificamente esquerda, tá? Por causa dessa passagem que a veia renal esquerda tem entre o ângulo da mesentérica superior e da aorta abdominal, tá? Que é um ângulo muito pequeno. E aí, qualquer aumento de pressão, qualquer aumento de compressão aqui, você tem essa pressão mesmo da veia renal esquerda, tá? Como mostra aqui na figura,
Lembrando que o hilo renal, né, a gente tem de anterior para posterior veia, artéria e ureter, tá? Então, só que a veia renal esquerda, ela acaba mesmo passando entre essas duas artérias, tá? E a gente tem esses sintomas, hematúria, né, sangue com urina, sangue com proteína, e dor, principalmente ali na região pélvica esquerda, certo? Outra aplicação bem massa é das varizes pélvicas, né? Muito comum de sangrarem em cirurgias ginecológicas, por exemplo. Mas por que a gente tem uma frequência maior dessas varizes pélvicas do lado esquerdo? A explicação é bem simples, na verdade. A drenagem gonadal, né, das nossas gônadas, tanto na mulher como no homem, é diferente de um lado e do outro. No lado direito, a gente tem que a veia gonadal ela vai direto para a veia cava inferior. Então, é um caminho bem tranquilo. Enquanto que do lado esquerdo, primeiro ela drena para a veia renal esquerda, para depois ir para a veia cava inferior. Então, é um caminho mais tortuoso, né? Favorece muito mais veias varicosas, tá? Lembrando que a veia renal esquerda, como a gente já viu também, vai receber veia suprarrenal esquerda, tá? Então, ela recebe mais coisas, digamos assim. E essa veia gonadal esquerda acaba tendo um caminho mais difícil. Então, é mais comum que a gente tenha varizes pélvicas desse lado. Falando um pouquinho da inervação da região, a gente tem que os rins vão ser basicamente inervados pelo plexo nervoso renal, né, que vai vir do esplâncnico abdômino-pélvico, e os ureteres, que tem uma diversidade bastante grande, vai ter plexos tanto renal, o aórtico abdominal e hipogástrico superior. Suprarrenais, mesma coisa, bastante diverso, né? O famoso plexo celíaco vai inervá-las, na realidade, né? E também os nervos esplâncnicos abdominopélvicos, né? Um nome bem longo. Não tem imagem muito boa, mas é só para vocês terem uma noção do que inerva essa região, tá? E aí entra a dor ureteral, né? É uma coisa que a gente tem que ter noção quando o paciente chega alegando dor nessa região, que seria ali mais ou menos no quadrante inferior ipsilateral da parede anterior do abdômen e também região inguinal, né? Muito comum também essa dor aqui nessa região do dorso, certo? E para finalizar, drenagem linfática, tá? A drenagem linfática, ela vai basicamente acompanhar os vasos. Então, tem muito a ver com o que a gente já falou em irrigação e em drenagem venosa, mas vão ser basicamente derivações dos linfonodos aórticos laterais, que também são chamados de lombares, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que tenha sido esclarecedora e que tenha ajudado vocês, tá? Até a próxima!